Ai, ai, quem sofre com sinusite sabe bem que a dor provocada por essa inflamação é quase insuportável quando persiste por muito tempo. Para a gente entender como ela se manifesta e como tratar a sinusite, eu recebo hoje o médico otorrinolaringologista, Dr. Felipe Rost. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus também. Doutor, primeiro explica pra gente o que é a sinusite. Vamos tentar primeiro falar de uma forma fácil, né? Vai lá. A sinusite é um acúmulo de catarro nos seios da face. Os seios da face são espaços que nós temos que eles têm por função produzir secreção e a secreção sair. Tá. Eventualmente, vamos falar assim, esse catarro não sai, fica acumulado e gera os sintomas do paciente. Mas e por que esse catarro não sai, doutor? Por que ele vai parar lá nos seios da face? Vamos lá. Então, assim, a grande maioria das sinusites, elas vêm depois de um processo de resfriado ou uma crise de rinite muito intensa. Isso faz um processo, a gente fala de edema de mucosa dentro dos seios da face, que isso vai dificultar a drenagem da secreção. Então a secreção não vai conseguir mais sair dos seios da face. E aí ela vai ficar parada. E essa saída dessa secreção, de tudo isso, é o quê? É pelo nariz, é pela boca, e ele não consegue sair, é isso? É, mais ou menos isso daí. Tem alguns pacientes aí que tem uma produção excessiva e acaba saindo. Aí pode sair tanto pelo nariz. O paciente fala, doutor, tá saindo uma coisa amarela, uma coisa verde do meu nariz. E pode também sair pela parte de trás. O paciente se queixa que está engolindo secreção. É aquela famosa queixa que o paciente tosse, principalmente quando deita, porque aí aumenta o gotejamento posterior que nós falamos. Tá, e esse catarro ficar parado ali nesse seio, né, da face, é a sinusite, mas o que pode causar ali, ficando ali, doutor? Quais são os sintomas? Causa dor? Disso daí. Então, assim, primeiramente, na grande maioria das vezes, as sinusites são virais. Tá. Por isso que nem toda sinusite nós devemos tratar com antibiótico. A partir de um momento, um certo espaço de tempo que a secreção, o catarro está parado, pode haver um crescimento de bactéria nesse catarro. Tendo crescimento de bactéria, ela vai se tornar uma sinusite bacteriana. Se for bacteriana, temos que usar antibiótico. Os sintomas, basicamente, o paciente vai se queixar de muita dor na região dos seios da face. Então, dores nessas regiões, na testa, próximo aos olhos, ao nariz. Obstrução nasal, nariz trancado, secreção saindo pela parte da frente, tosse, e alguns pacientes podem até mesmo apresentar febre. E existe, por exemplo, assim, sinusite crônica, em que a pessoa não sai daquela sinusite, digamos assim, doutor? Existe algumas condições, sim. Nós caracterizamos quando uma duração maior do que 3 meses de sinusite, é uma sinusite crônica. Tem alguns pacientes que têm uma doença de polipose nasal, que aí é associado a uma rinocinusite crônica. Né? Não é a grande maioria, tá, Patrícia? Mas tem sim. E daí, nesses casos de sinusite crônica, o que fazer, doutor? A grande maioria dos casos de rinocinusite crônica, o tratamento é cirúrgico. Entendi. Bem ao contrário daquelas rinossinusites agudas, que nós estamos tendo de monte agora. Caso de mudança de temperatura, de estação, doutor? Perfeito. Estação, mudança de temperatura, então a gente consegue observar que de manhã está fresquinho, na hora do almoço esquenta, final de tarde cai a temperatura de novo. Nós estamos no outono, é uma época que tem uma circulação de vírus muito grande. Então isso propicia resfriados. E juntando essas duas coisas, aí é o prato cheio para sinusite. Entendi. Agora, há uma confusão, né, às vezes em relação à sinusite e à renite, né? Perfeito. Essas duas it ali o pessoal confunde bastante. Então a gente falou bastante da sinusite, qual que é a diferença então para a renite? Tá. Essa é uma pergunta extremamente comum no consultório. Às vezes o paciente chega e fala assim, doutor, não sei se eu tô com rinite ou sinusite. Então, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então a gente tenta exemplificar isso daí. Né? A rinite são crises, na grande maioria das vezes, alérgicas, ou também pela variação de temperatura, cheiro forte. Mas ela se manifesta basicamente com muita coceira, coça o nariz, coça o ouvido, coça a garganta, muita secreção, só que é uma secreção mais hialina, como se fosse uma clara de ovo.
crises de espirro, que é aquele paciente que dá 5, 6 espirros seguidos de uma vez. Tá? Então, isso é a rinite. Entendi. A rinite, ela não produz essa secreção que fica nos seios da face? Não é essa secreção mais purulenta, assim, na rinite isso daí é mais difícil. Entendi. É mais na sinusite. Na sinusite. Em relação, por exemplo, a família, o pai, a mãe, sei lá, alguém tem sinusite, né? Enfim, rinite, a criança, o filho, tende a ter essa sinusite, rinite, doutor? Vamos separar em duas partes. Vai. A rinite, quando os pais têm, com certeza a tendência dos filhos terem é maior. Tá. Sinusite, a sinusite aguda, não. A sinusite aguda qualquer um de nós pode ter. Eu, você, né? Todo mundo. Pode desenvolver. Pode desenvolver. Tá, tem um resfriado, não melhorou, tá um pouco mais, a imunidade está baixa, a gente vai ter uma sinusite, vai tratar, seja com antibiótico ou não, vai melhorar, pode não ter mais. Agora tem alguns casos de sinusite crônica, de polipose nasal, que aí às vezes está associada a asma junto, aí sim isso pode ter uma vamos falar assim, uma transmissão para a família, né, para os herdeiros. Entendi. E tem algum exame específico para fazer esse diagnóstico, doutor? Por exemplo, em relação à sinusite? Basicamente, o diagnóstico da sinusite, nós falamos que ele é clínico. O que é um diagnóstico clínico? É pelos sintomas que o paciente nos conta e pelo exame físico que nós fazemos. Tá. Nós temos um exame de videoendoscopia nasal, que é uma microcâmera que entra no nariz e a gente consegue ver, né? Muito utilizado pela gente, por nós otorrinos, para ver alguns sinais de secreção, se tem alguma alteração, se tem um desvio de septo, se tem adenoide, alguma coisa assim que pode estar provocando essa sinusite. Quando nós temos suspeitas de alguma complicação da sinusite, que é raro também, ou de uma sinusite crônica, nós utilizamos da tomografia de seios da face. Ah, para saber em relação à secreção que está ali parada, digamos assim. Exatamente. Em qual caso que você falou, doutor, que é cirúrgico? É crônica? Crônica. Na crônica e nas complicações das rinossinusites. Também são casos cirúrgicos. E que cirurgia que é essa? É uma cirurgia que basicamente nós entramos com câmeras dentro do nariz, câmeras e instrumentos, e nós fazemos a abertura desses espaços. Nossa! Lavamos, limpamos, tiramos toda a secreção que fica parada e ampliamos o espaço de saída. Né? Então a gente vai melhorar basicamente a ventilação desses espaços e a drenagem. Tá. E sinusite tem idade, doutor? Não tem idade. Todas as faixas etárias, homens, mulheres, todo mundo é cometido pela sinusite. Pela sinusite, exatamente. Entendi. E assim, para a população, né, para quem está nos assistindo, telespectadores, às vezes ficar atento em relação, por exemplo, a quando procurar o profissional, o otorrino, né? Quando que é o sinal de alerta para eu procurar o otorrino, doutor? Se está chegando aí aproximadamente no 5º dia de sintomas, que você não está melhorando com geralmente o chazinho que se faz em casa, pode fazer, não tem problema. Procure um médico. Se a sua dor de cabeça está muito diferente daquelas que você costuma ter, está muito forte, procure um médico. Febre alta que não cessa, procure um médico também. Então, basicamente, são esses sinais de alerta, né, que todo mundo deve ficar atento para procurar atendimento médico. É isso aí, todo mundo atento, porque quanto antes você procurar por essa ajuda, melhor, né, doutor? Com certeza. Sempre que nós pegarmos um caso no início, o tratamento fica muito mais fácil. Muitas vezes não vamos precisar usar antibiótico, vamos dar mais conforto para esse paciente e a chance de complicação é bem menor também. Falam bastante também sobre inalação nessa época do ano, né? Em relação, às vezes, só mesmo com um sorinho. Isso vale, doutor? Ajuda? A inalação ela é benéfica, porque nós estamos umidificando e hidratando nossas vias aéreas. Como nós conversamos antes, essa época do ano também está muito seco. Sim. Então, essa hidratação vale a pena. No caso específico da sinusite, seja a sinusite aguda ou da crônica, a inalação em si ela não terá muito benefício para a sinusite. Entendi. Agora, a lavagem nasal com soro fisiológico, aí sim vai ser de grande valia para o paciente. Dá um alívio sintomático, tira aquela secreção que está parada. Nós sabemos que muitos pacientes não gostam de fazer ou têm uma dificuldade, principalmente em crianças. Ah, né? mas dá medo, doutor? Dá medo, com certeza. A gente entende tudo isso daí. Mas traz um alívio muito importante para o paciente isso daí.
Perfeito. Doutor Felipe, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre um prazer te receber com tanta informação, né, para os nossos telespectadores, viu? Passa seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo por lá também. Tem, meu Instagram é Dr. Felipe Horst. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida, questionamento. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.